Nesse vídeo, vamos refutar esse canal chamado Karma OP, que todos vocês já devem conhecer, mas está completamente errado em vários pontos. Brincadeiras à parte, eu vou reagir a vídeos antigos do meu canal, onde eu tinha opiniões completamente opostas atualmente, e acho que será interessante reavaliar meu pensamento. Caso goste do vídeo, peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, e isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Caso queira apoiar mais ainda, você pode assinar membro por apenas R$5, recebendo diversos benefícios como acesso aos vídeos antecipados, uso de emoji nos comentários e prioridade de resposta. Dito isso, vamos ao vídeo. Para começar, vamos ver um vídeo sobre o Luffy ter Toon Force. O vídeo tem mais de um ano atrás e a qualidade obviamente não tem nem comparação com a atual, além de discordar completamente desse meu pensamento. Uma dúvida que muitas pessoas têm é se o Luffy possui Toon Force, e nesse vídeo eu vou explicar sobre isso. Existem vários motivos para pensar nisso. O primeiro foi por conta das reações e expressões. O segundo ponto que fez eles pensarem que ele possui Toon Force é ele ter pegado um raio na mão, esticado o corpo e olhos do Kaido e atravessado ele. O terceiro motivo de acharem isso é porque ele transformou o próprio cabelo em óculos. Primeiramente, vamos entender o que é Toon Force. Toon Force é parecido com manipulação da realidade, de forma a ignorar qualquer leis da física e lógicas para gerar humor. Uma habilidade apenas é considerada uma Toon Force quando ignora as próprias leis do universo do personagem. Por exemplo, personagens cartoon que podem voar correndo no ar possuem Toon Force, pois voar é algo que quebra as leis da física e lógicas. Em One Piece, o Luffy foi capaz de voar dessa mesma forma, porém, nesse caso, ele não ignorou a lógica. Ele pode fazer isso por ser de borracha. Na verdade, isso não é uma habilidade exclusiva do Gear 50. O Luffy já podia voar no Gear 4, utilizando o ar comprimido, e em Punk Hazard ele voou por instantes, girando as suas pernas. No Gear 50 ele apenas intensificou essa habilidade. Primeiramente, eu já cometi aqui uma falsa analogia, pois no caso do Gear 4 e do Gomu Gomu no UFO, existe uma explicação lógica para esse voo. Já no caso do Gear 5, simplesmente ele mostrou a capacidade de andar no ar, mesmo sem chegar a girar as pernas ou ter qualquer gatilho que permitisse isso. Além disso, ele já demonstrou a capacidade de ficar suspenso no ar sem apoio algum, e eu já tenho um shorts onde explico isso melhor, então eu vou deixar com vocês. Luffy pode ficar suspenso no ar ignorando as leis da gravidade. Quando ele é jogado ao céu pelo Kaido, podemos ver Kaido pedindo para ele descer e atacando ele, mas ele fica lá em cima. Após algum tempo, descobrimos que ele estava preparando para Sharingan, e ele se mantém encostado nas nuvens com seu punho gigante. E mesmo após soltar Kaido, ele se mantém exatamente no mesmo lugar, suspenso no ar, onde podemos ver o Kaido surpreso por conta da mão do Luffy não ter desabado. O Luffy, mesmo sem se apoiar em nada, fica exatamente no mesmo lugar do céu. Ele também demonstrou isso após derrotar o Kaido, quando fica novamente suspenso no ar enquanto o tempo passava normalmente no mundo. E é consistente com ele já estando literalmente parado no ar, antes de correr no ar e voltar para a ilha. Ou seja, o Luffy ignora totalmente as leis da física. Sendo assim, a situação do Gear 4, do Gomu Gomu no UFO e do Gear 5 é completamente diferente. E nesse caso, não existe uma lógica exceto o fato de ele alterar as leis da física, coisa que ele realmente faz, pois é declarado que ele está transformando o mangá em uma história em quadrinhos, então faz sentido exercer esse tipo de física. Com isso, vocês já devem ter percebido que eu pensava totalmente o contrário de atualmente, e isso vai ficar mais explícito no próximo argumento do vídeo. A questão de pegar os raios na mão e esticar o corpo de Kaido e seus oponentes trata-se de seu despertar, e é capaz de transformar tudo que ele toca em borracha. Isso inclui elementos da natureza e oponentes. O Luffy pode transformar os raios em borracha, e na cena contra o Kaido muita gente interpretou mal, acreditando que ele teria atravessado os olhos do Kaido, quando na verdade ele só esticou os olhos para alcançar o nariz e usar de impulso para ser jogado pela boca. Até aqui, tudo faz sentido de acordo com os poderes do Luffy. Não existem quebras na realidade ou coisas do tipo. Essas habilidades do Luffy de transformar tudo em borracha é nomeada como transmutação limitada. Esse é um argumento que eu realmente acreditava na época, e agora eu considero bem longe da realidade. Eu já refutei completamente essa argumentação no meu outro vídeo sobre a Toon Force do Luffy, mas basicamente já foi declarado que zonas despertadas não podem transformar o ambiente, ou seja, o despertar não pode fazer o mesmo de uma paramecia. E isso é exclusivamente derivado da liberdade do Luffy, que é a real propriedade da fruta, e não a borracha. Então não é possível argumentar que ele transforma tudo em borracha, porque o despertar se assemelha a uma paramecia, sendo que o próprio poder da fruta não é a borracha, e ele só utiliza as propriedades da borracha, pois é o que concede a maior liberdade. Vegapunk já explicou que Akuma no Mi são o potencial da evolução humana, que a própria humanidade desejou, e os vários Akuma no Mi são seres vivendo em um mundo diferente que muitas pessoas imaginaram. Em outras palavras, Akuma no Mi são derivadas dos desejos de muitas pessoas, e por isso, para descobrir qual é o poder da Hitohito no Mi Moda Nika, a primeira coisa que precisamos é do desejo que levou Nika a surgir. O desejo que levou Nika a surgir é o desejo da liberdade dos escravos, que oravam para Nika.
Basicamente, a Hito Hito no Mi Boda no Nika surgiu do desejo de ter liberdade, e isso invalida totalmente a tese de que ele teria o poder da borracha. O desejo que levou à criação da fruta não tem nada a ver com a borracha, e sim diretamente com a própria liberdade, que, como vocês vão ver, é a propriedade da fruta. Claro, essa é a parte lógica, mas tudo isso já foi explicado pelo Oda. Ele próprio coloca no Road to Log Tale 4 que o poder do Luffy é a imaginação. E nesse mesmo databook é dito que o Luffy pode se descontrolar com o poder da liberdade, confirmando que de fato essa é a propriedade que envolve a Akuma no Mi dele, a própria liberdade, e chega a ser absurdo achar que o poder dele seria da borracha, e faria algum sentido mínimo ele se descontrolar com isso. Além disso, o poder da liberdade já foi explicado pelo Oda no Road to Log Tale 3, que afirma que o poder dele é transformar a imaginação em realidade, que é basicamente uma forma de manipulação da realidade que permite fazer tudo o que imaginar, e que se chama realidade subjetiva. Agora vem aquele velho argumento usado, que na verdade já foi refutado pelo próprio mangá várias vezes. Tudo isso são só falas, não significa nada. Tudo que o Luffy mostrou é transformar o ambiente em borracha, e só um despertar como de uma paramécia. É engraçado dizer isso quando o próprio Oda, no Road to Log Tale 3, afirmou que o Despertar Zoan não pode afetar o ambiente, ele apenas cria uma nova transformação, e isso está obviamente incluindo o Gear 5 de Luffy e as Zonas Míticas. Não só a página inteira, mas esse databook inteiro é feito principalmente para explicar sobre o Despertar de Luffy. Além disso, também já foi dito que o Despertar Zoan é diferente do Despertar de Paramécia, o que invalida mais ainda esse argumento de que o Despertar apenas o faria transformar o ambiente em borracha como uma Paramécia. E isso não é dito apenas pelo Oda em databook, mas quem leu o mangá geralmente já saberia dessas informações, já que o Kaido deixa claro que a borracha afetar os outros seria um despertar Paramécia, enquanto a transformação seria exclusiva de Zoan, e isso considerando que o Kaido tem uma Zoan mítica também, o que confirma que de fato Zoans despertadas, independentes do tipo, não podem afetar o ambiente, e isso só acontece porque a propriedade do Luffy é a liberdade em si. Bom, acho que isso é o suficiente desse vídeo, então vamos dar uma olhada em um antigo shorts a respeito do Barba Branca possuir a capacidade de destruir o mundo. Muita gente acredita que o Barba Branca é um personagem planetário, pois existem muitas declarações de ele ser capaz de destruir o mundo, tanto no anime, mangá, databook e novel, mas na verdade isso não é uma prova. O problema não é ser declarado planetário, um personagem pode ser um planetário por causa de uma declaração, o problema é que não especifica como o Barba Branca destruiria o mundo. Um exemplo de por que isso não é uma prova é o Meliodas de Nanatsu no Taizai. Quando ele estava no purgatório e recebeu a True Magic Form, foi afirmado que ele não poderia ir ao mundo real, pois iria destruir o mundo. Mas mesmo assim, ele foi ao mundo real e ficou 12 horas, mas só causou desastres naturais, o que poderia no máximo destruir em vários dias a superfície do planeta, mas não teria potência para destruir o próprio planeta. O Barba Branca poderia, por exemplo, criar um tsunami que engole o planeta, mas isso não é um efeito planetário, pois não destrói o planeta em si. Isso é algo que eu acreditei por muito tempo, e demorou bastante para me mudar de opinião. O principal fator para isso foi o filme Red, onde temos vários feitos que dão consistência a isso, como a Uta sendo capaz de replicar o próprio planeta de One Piece no Otherworld através de sua força física, e o Totmuska sendo capaz de destruir esse planeta com um bater de asas, sendo que o Totmuska não só tem uma declaração de ser capaz de destruir o mundo, assim como o Barba Branca, como também temos o Barba Branca e Barba Negra sendo escalados acima dele, pois a Gura Gura no Mi é declarada possuir a ofensiva absoluta, referindo à capacidade destrutiva, ou seja, sendo superior ao próprio feito do Totmuska, assim como é declarado ser a paramecia mais forte, sendo superior ao Uta Uta no Mi. Sendo assim, o principal fator é o filme Red, e como o Oda que escreveu as notas das ações, ou seja, os feitos dos personagens, sendo que isso foi feito para respeitar as capacidades deles, além de vários outros argumentos em relação a isso que eu já expliquei nesse vídeo, os feitos podem ser considerados, e isso contextualiza a citação do Barba Branca. Temos também a consistência da criação de buracos negros, mas tudo isso eu explico melhor no vídeo de 1 hora sobre o nível de poder de One Piece. A propósito, eu também tinha vários vídeos explicando que o Luffy é multicontinental, e os argumentos para isso eram apenas mencionando cálculos, mas não tinha uma análise aprofundada. Outra coisa que mudei muito de opinião foi em relação a Luffy vs Gojo, em que eu fiz uma edit em que eu vou deixar com vocês agora. Eu ainda tinha caído naquela noção comum de que o Mugen é invencível, e por isso eu cheguei nessa conclusão. Mas após esse vídeo, muita gente veio conversar e debater comigo, até eu enfim ser convencido de que o funcionamento do Mugen é bem inferior ao que eu pensava. E foi então que eu fiz um vídeo explicando sobre isso, em que deixarei um resumo. O Mugen não é passivo. Basicamente,
Alguns acreditam que o Mugen é uma técnica passiva, ou seja, que está o tempo todo ao redor dele e não precisa de ativação. Isso por causa de uma citação do próprio Gojo, falando que consegue manter quase sempre o Mugen ativo. O problema é que na verdade o Mugen precisa sim de uma ativação. O próprio Gojo fala na página seguinte que minimizou os sinais de mão, ou seja, ele próprio ainda precisa usar os sinais de mão para ativar o Mugen. O Mugen não é uma técnica passiva e sim ativa, e isso é literalmente mostrado no mangá. Toda vez que o Gojo precisa do Mugen, ele faz sinais de mão, e não é à toa. Ele mesmo diz que precisa deles. Sendo assim, o que significa ele dizendo que o Mugen sempre está ativo. Na verdade, nem é isso que ele fala. O que o Gojo fala é que ele quase sempre pode ter o Mugen, ou seja, ele sempre está disponível para o próprio Gojo sempre que quiser, mas ele precisa ativar, e isso é explicado pelo próprio Gojo em outra cena, onde ele explica que o infinito é onipresente, ou seja, ele existe em todos os lugares, mas o Gojo precisa trazer ele à realidade, ou seja, as pessoas acreditam que o Mugen existe ao redor do Gojo o tempo todo protegendo ele, mas o próprio Gojo refuta essa ideia. O Mugen existe em todos os lugares, ou seja, ele está sim o tempo todo entre aspas ativo, mas o Gojo precisa ativar a habilidade para trazer o Mugen à realidade, ou seja, basicamente materializar o Mugen. E nesse mesmo lugar ele prova isso, já que ele mesmo mostra a necessidade de fazer sinais de mão para ativar o Mugen. Apesar disso, após Shibuya, o Gojo não mostrou mais a necessidade de fazer sinais de mão, o que significa que agora ele consegue ativar o Mugen apenas com o pensamento, mas literalmente nunca no mangá foi dito que ele tornou o Mugen passivo. Isso é só uma interpretação equivocada. O que realmente é dito é que ele precisa ativar a técnica para trazer o Mugen, ou seja, sendo mais rápido que Satoru Gojo, é possível derrotar ele antes dele conseguir realizar a ativação do Mugen, e esse é o primeiro ponto. Agora, indo para o segundo ponto. Mesmo caso Gojo consiga ativar o Mugen antes de ser atingido, ainda tem um problema no Mugen. Ele não é instantâneo. O Gojo afirma que o que ele esteve fazendo até agora, ele mudou para o automático, e quando ele diz isso, está se referindo apenas à distinção. Basicamente, o que interpretam é que o Mugen é passivo, ou seja, está em volta do Gojo o tempo todo, mas eu já expliquei porque não é assim. Mas algumas outras pessoas ainda interpretam que o Mugen bloqueia qualquer coisa instantaneamente, quando na verdade, o Mugen só faz automaticamente o processo que o próprio Gojo precisaria fazer, que ele mesmo explica, que é distinguir o perigo do objeto através da intensidade de energia amaldiçoada, massa, velocidade e formato. O problema é que interpretam que ele automatizou o Mugen em si, mas isso não é verdade. O próprio Gojo mostrou que o Mugen não ativa sozinho, quando ele disse que precisa trazer a realidade. O que o Gojo automatizou foi o processo de distinção de perigos. Esse sim é automático. O próprio Gojo deixa claro, falando que ele tornou automático a distinção de perigos. Logo em seguida, ele fala que ainda precisa de sinais de mão para ativar o Mugen. Mas lembrando, automático não é instantâneo, ele ainda leva algum tempo. E no vídeo anterior, alguns falaram que não tem motivos para a velocidade do Mugen ser a velocidade dos 6 olhos. E realmente, não existe uma base para definir a velocidade de distinção do Mugen, mas também não existe uma base para dizer que ele tem velocidade infinita, ou seja, instantânea e bloqueia qualquer coisa. Basicamente, ambas informações são sem base alguma, e o melhor que dá para se fazer é presumir que por ser uma técnica do Gojo, ele se limita à velocidade do Gojo, porque supor uma velocidade absurda ou infinita simplesmente iria recair sobre a falácia sem limites. Além disso, para o Mugen fazer efeito, ele precisa distinguir a intensidade da energia amaldiçoada, massa, velocidade e formato. Ou seja, um ataque que não tem essas propriedades teria dificuldade de ser distinguido. Para pegar um exemplo, um ataque de chakra acabaria dificultando para o Mugen, já que ele só estava identificando ataques físicos, ou seja, com massa, ou então ataques com energia amaldiçoada. Ele podia bloquear ataques não físicos como o corte do Sukuna justamente por poder distinguir a energia amaldiçoada, o que não seria o caso se fosse um ataque de chakra ou de haki, ou seja, ele acabaria tendo dificuldades em fazer essa distinção, o que tornaria impossível bloquear levando em consideração que a maioria dos ataques de chakra e de haki são superiores em velocidade. Bom, o vídeo era só isso, quis relembrar um pouco do passado do canal, espero que tenham gostado, fiquem aí até os próximos vídeos e nos vemos por aí.